Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. Gotas a gotas, a gente vai aprendendo neste tema complexo em que a gente está descobrindo a diferença do tratamento de Deus com o nosso corpo e o nosso espírito. Estamos baseados em 1 Coríntios capítulo 5, onde aquele elemento culpado de um pecado que, segundo a análise humana, seria um pecado grave, em que a igreja tinha aprendido a conviver com ele. Mas o ensino apostólico nos mostra que a igreja, que o povo de Deus, nunca pode ser complacente, tolerante com o pecado. Ele é chamado aqui de fermento. E o apóstolo argumentou que um pouco de fermento leveda toda a massa e orientou eles a se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Senhor Jesus Cristo e exercer o ato disciplinar. E logo em seguida eles poderiam celebrar, cultuar, não com a presença do fermento, mas com o asmo da santidade, isto é, o pão sem fermento. Mas o curioso no fato é que o apóstolo nos ensina a distinguir entre corpo e espírito. Como entender que o corpo seria destruído e o espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus Cristo? Olha, as Escrituras registram alguns fatos em que a gente vê esta distinção, corpo e espírito. Lembrem daquele confronto entre Deus e Satanás, com referência à vida de Jó. Enquanto Deus admirava a pureza, o caráter de Jó, Satanás achava que aquela integridade de Jó era porque Deus dava tudo que Jó precisava. Jó era muito rico. Então, Deus propôs a Satanás um desafio. Toca em tudo o que ele tem. A princípio, ele, o diabo, só poderia tocar nos seus bens. E, em tocando, Jó continuou dando glórias a Deus, pois ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. E então continuou o duelo, o desafio. Aí então não era apenas a ação do diabo nos bens, nos filhos, nas propriedades, mas na vida de Jó. No entanto, Deus estabeleceu um cerco, uma condição. Deus disse para Satanás: você pode
tocar no seu corpo, no corpo de Jó, mas no seu espírito, não, no centro da vida dele, não. Note que aqui já é uma lição que nos mostra que Deus preserva o nosso espírito. O diabo não teve influência no espírito de Jó. E a gente sabe que o próprio Paulo, certa vez, disse que, pois, lançou um daqueles que fazia parte do seu período apostólico, do seu período missionário, aquele Emineu e Alexandre. Ele disse que tinha entregado o Emineu nas mãos de Satanás. Por quê? Para que aprendam a não blasfemar. Você já viu desses membros da igreja, desses participantes da igreja, que embora culpados, são rebeldes, são blasfemos, contenciosos, teimosos e, até certo ponto, eles que estão na prática do pecado defendem o pecado. O Emineu, esses do relacionamento apostólico, era um desses. Então, o que Paulo está ensinando os irmãos de Corinto fazer com o irmão culpado, ele fez com estes. E depois ele cita não só o Emineu, mas o Alexandre. Esses dois homens do mesmo grupo que viviam na igreja criando contendas, usando de palavras apóstatas. O tratamento paulino com esses homens foi duro. A gente vai continuar mostrando esta distinção: corpo e espírito. E vamos ver que vamos encontrar as próprias pessoas que foram tratadas assim. Elas mesmas têm o seu testemunho. Elas dizem, depois que eu saí dos caminhos de Deus, nada dá certo para mim. E até a minha saúde eu perdi. Devemos usar o nosso discernimento para ver até onde isto seja um mistério, um tratamento com o corpo desta pessoa, como que se fosse uma maldição. Mas o importante é a preservação do espírito, comprovando que salvação não é algo abstrato, imaginário, mas salvação é algo concreto. Aconteceu uma geração, uma filiação. Nós fomos gerados na família de Deus. E ali, nesta filiação, Satanás não pode tocar. Fiquemos, pois, na bênção e na graça de Deus, esperando sempre que a próxima lição será melhor.